Olá, eu sou a Kelma Maziero. Sejam bem-vindos ao podcast Tarologuês, um espaço para falar de tarô. Salve, salve, gente querida! Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que não é tão polêmico, que não causa tanto furor assim, mas que nem por isso é menos importante. A gente tá numa fase, numa época onde tudo que gera polêmica, tudo que gera polarização, principalmente aquelas coisas que chamam bastante comentário controverso, quando a gente vê o povo se xingando ali nos comentários dos posts, quando a gente vê o pessoal falando mal escancaradamente, convocando a cancelamentos, isso normalmente dá bastante ibope. Porém, a cabeça da gente também precisa de um pouco de paz. Digo, a cabeça da gente que comenta essas coisas, que fala a respeito desses assuntos e que lida dia após dia com essa quantidade de informação controversa, a cabeça da gente também às vezes precisa dar uma descansada. Até porque, para além dessas polêmicas e dessas polarizações, eu creio que uma prática madura seja uma prática onde a gente sabe que as polêmicas existem, a gente sabe que a controvérsia dá ibope, mas que a gente também sabe que o buraco é mais embaixo, né? Ou seja, a gente começa a aprender formas de não se envolver tanto e, de preferência, a gente busca caminhos onde esse tipo de situação não vire um lugar onde a gente só se define porque tem problema, né? A gente pode encontrar lugares onde não necessariamente tem problemas, a gente pode conviver de uma maneira um pouco mais tolerante. Fala-se tanto de tolerância e essa coitada da tolerância está cada dia menos presente nas relações. Sendo que, como eu falei, normalmente quando a gente já tem um certo tempo de experiência, a gente sabe que o buraco é mais embaixo, né? Então, eventualmente, a gente participa de um assunto ou outro que seja mais controverso, no sentido de buscar esclarecer, no sentido de buscar conscientizar, mas sabendo também que não dá para viver só disso, né? O tarô merece mais profundidade, o tarô merece que a gente fale sobre assuntos que agreguem de fato, e não de pancadaria e rinha, que é uma coisa que dura ali, sei lá, alguns dias e depois passa, fica todo mundo machucado, todo mundo traumatizado, acaba que ninguém aprende, não é mesmo? Então, de vez em quando eu preciso alternar os assuntos do podcast justamente para não virar um lugar onde só se fala de coisa controversa, polêmica, e também abrir esse espaço para coisas que são importantes, coisas que de fato podem agregar, assuntos que nos ajudam a refletir, principalmente questões que permitem que a gente conviva na diversidade. Acho que isso é o mais importante. Muito bem, depois de uma longa introdução, estou aqui para falar sobre a questão do jogo para si mesmo, né? Afinal, dá para jogar para mim? Olha, as respostas são variadas. Por que as respostas são variadas? Porque vai ter profissional que vai dizer que não dá para jogar para você. Vai ter profissional dizendo que talvez, vai ter profissional dizendo que sim. E tudo bem, todas essas pessoas têm um ponto, né? O que eu acho muito interessante na nossa realidade é que parece, não é só que falta interpretação de texto, parece que em alguns contextos algumas pessoas têm prazer de fingir que não entenderam, né?
E aí a gente fica esticando aquela, como eu falei antes, aquela rinha, aqueles problemas que às vezes nem existem. Então, acho que aqui é assim, falar sobre jogar para si mesmo é falar sobre uma escolha muito pessoal de cada um. Então, você vai encontrar quem seja a favor, quem seja contra, quem seja neutro, quem não saiba responder. E tudo bem, porque essas pessoas terão pontos de vistas específicos e argumentos que justifiquem esse posicionamento. A gente não precisa uniformizar tudo. Existe um movimento comum, e olha, gente, isso não vem de hoje, isso é coisa que já tem lá do século XX, né? Que eu nasci no século XX, veja bem, lá do século XX tem já esse movimento, acho que na verdade sempre teve isso no ser humano, que é um movimento que busca uma padronização. Padronizar a conduta, padronizar a opinião, padronizar tudo para a gente não se sentir desconfortável ao relembrar, por exemplo, que o ser humano é único, irrepetível. Já falei isso outras tantas vezes aqui no podcast, que, portanto, a gente vai ter que aceitar nuances, camadas, diferenças e divergências. Então, essa busca por uma padronização muitas vezes faz com que a gente perca a qualidade, com que a gente perca a condição de tolerância e de convivência. Então, vamos lá. Eu, Kelma, sou do time que acha que sim, dá para jogar para si mesma ou para si mesmo. Eu acho que isso é totalmente possível. Sou contra as pessoas que dizem que não dá para... Não, gente, eu não sou contra essas pessoas. Ao contrário, eu acho importante quando a gente tem opiniões divergentes. Lá no meu Instagram, eu recebo muita mensagem no direct de gente me dando opinião, às vezes debatendo temas que eu abordo ao longo da semana, às vezes trazendo informações. Tem muita gente querida que me escreve lá no direct, é como se fosse me dando um depoimento. Olha, comigo aconteceu de tal maneira, olha, comigo aconteceu assim, assado. E isso é muito bacana, porque são experiências diferentes. Então, eu não sou contra quem quem não joga tarô para si mesmo, também não sou contra quem não sabe, quem não tem certeza. Mas eu, ao longo aí dos meus quase 30 anos, porque já passou mais de 25 anos, então estou mais perto dos 30 do que dos 20 anos de tarô, para mim, que venho aí de uma jornada longa com o tarô, na minha experiência, jogar para si mesma é uma prática importante, necessária, enriquecedora. Isso quer dizer que você não vai ter problema? Não, vai ter problema. Jogar para si mesma ou para si mesmo é um desafio. Então, não é porque não tem problema, né? Ou melhor, não é porque tem problema que eu nunca vou praticar, certo? E não é porque nunca tem problema, então, que eu pratico. A gente não pode linkar o que a gente faz ou deixa de fazer só pelo grau de dificuldade que aquilo gera. Estou falando de prática oracular, tá? Não estou falando na vida. Na vida, a gente tem que ter, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter um mínimo de parâmetro, porque quando a coisa vai ficando, principalmente relações, vai ficando cada vez mais difícil, é hora de repensar. Mas na prática oracular, nem sempre. Tem muitos alunos que fizeram um curso de mandala comigo e que não desceu bem, e que não foi um processo de fácil digestão. As pessoas... Já tive aluno que pegou ódio de mandala por um tempo. Mas vai lá, dá uma olhada de novo, vamos tentar num outro momento. De repente aquele momento não era um momento bacana. E aí a gente tenta de novo e pá, a coisa funciona. Já tive alunos que diziam que jamais jogariam tarô na vida. Estava fazendo curso só para saber o que significavam as cartas. E viraram grandes profissionais, por exemplo.
Então veja, muitas vezes a gente fica com aquela impressão de que tá me dando muito problema, então não vou olhar mais para isso. E não. Às vezes não é o momento, como eu falei, às vezes é o viés que não tá 100%, o recorte não tá funcionando muito. O que importa, de fato, é a gente ter essa tolerância até com a gente mesma, com a gente mesmo, para insistir de novo ou para pelo menos olhar para aquilo de um jeito diferente. Então, jogar para si mesma ou para si mesmo vai passar por esse mesmo conceito que eu mencionei anteriormente. Não precisa ser uma sentença. Você pode rever isso, você pode avaliar de novo, você pode ponderar, né? Fazer o papel da temperança ali, contemporizar e ver o quanto, de fato, aquela dificuldade que você teve em determinado momento persiste. E se persiste, por que persiste? Como lidar com isso? Até que sim, você chegue num momento de amadurecimento da prática que você possa definir se vai jogar para si ou não. Mas essa decisão é totalmente sua, de mais ninguém. Tem regra ou tem norma sobre isso? Não, não tem. O que a gente tem sobre isso são opiniões. E como eu falei antes, opiniões que divergem, porque isso é uma decisão, uma opção muito pessoal de cada um. Portanto, é um processo seu com você mesma ou com você mesmo. Se vai jogar para si, se não vai, como isso vai se dar. Agora, tem alguns pontos aqui que são legais da gente levantar nessa situação toda. Por exemplo, um deles é a pessoa que joga para si, às vezes, perde o limite disso. E aí acaba gerando um tipo de uma dependência, né? Muitas vezes isso acontece. Então, a pessoa joga para tudo. Joga para saber se vai na padaria agora ou mais tarde, que cor de cabelo que vai pintar, que vestido usa para determinado evento, enfim, né? Se vai escolher um curso X ou Y. Eu sempre achei essa prática uma prática um pouco destituída de sentido. Explico. O oráculo tem um papel de orientação e aconselhamento que normalmente visa esclarecer questões para a gente que são questões nebulosas. Então a gente tem aí, pelo menos a ideia de um mínimo de valor no que se refere ao motivo que nos leva a consultar o oráculo, né? É uma coisa importante, é uma coisa relevante, é uma coisa que faz a diferença, é um momento difícil ou é uma situação desafiadora. Às vezes a gente pode estar até bem, a gente vai jogar, olha, eu tô num momento ótimo e quero entender aí como é que é esse momento, como é que as coisas se desdobram, os acontecimentos se desdobram, também tá tudo certo. Isso, como você pode perceber, tem um valor, né? Tem uma razão, tem um propósito, tem um motivo. Outra coisa é eu jogar por jogar, eu me tornar dependente daquilo, porque essa dependência, no longo prazo, ela vai deixando a gente, se a gente já for inseguro, né? Vai deixando a gente ainda mais inseguro e vai, de certa forma, terceirizando as escolhas e as decisões da nossa vida, que deveriam estar em nossas mãos. Então, nesse sentido, quando o oráculo ou o jogo de tarô, por exemplo, vira esse momento, esse espaço, esse lugar onde eu abro mão das minhas escolhas, eu abro mão da minha responsabilidade de tomar decisões e deixo o tarô fazer isso por mim, aí a gente já está entrando num território bastante delicado. Porque se tem uma coisa que a gente precisa considerar na prática oracular com o tarô, é a espontaneidade que a pessoa precisa para viver aquilo que o oráculo está mostrando para ela. Se a gente arranca a espontaneidade,
necessariamente a gente está mexendo em questões muito mais profundas, e aqui eu não estou falando de espiritualidade, eu estou falando até de saúde mental. Então, vale a gente considerar aqui com carinho qual é a nossa relação com o oráculo e, nesse sentido, como eu falei, entender quais são os limites dessa relação. Vou consultar para tudo? Ou para qualquer coisa? Não, não necessariamente. Isso é indicado? Não, não necessariamente. É proibido? Também não. Aí a gente tem que contar com o seu bom senso, não é mesmo? Então, tem alguma regra? Não. Tem alguma norma? Não. A gente não precisa ter asco, ranço de jogar pra gente mesmo, mas a gente também não precisa jogar para absolutamente tudo. Tem aí um meio do caminho, um meio termo, um entendimento, né? Que a gente vai ganhando com o tempo. E aqui já deixo até um adendo que eu acho importante, né? A pressa que a gente vê, que é clássica dos nossos tempos, nos comportamentos e na expectativa em relação ao tarô, é uma pressa também vazia, né? Então, quando eu digo tempo mesmo. Não tem problema se você começou a aprender tarô ontem e você acha que você consegue se profissionalizar hoje, né? Eu acho que cada um escolhe o fardo que quer carregar para si. Então, não vou julgar esse tipo de decisão. Como eu falei antes, são decisões muito pessoais. Então, o que você vai fazer com o seu tempo de experiência é problema seu. Porém, quanto mais tempo passa e mais experiência se tem na prática oracular, mais entendimento a gente ganha, né? E aí, gente, talvez um outro dia eu tenha paciência para sentar e gravar um episódio falando sobre essa questão de tempo, né? Porque a gente tem, principalmente em rede social, a gente tem essa divisão, essa cisão entre os tarólogos mais antigos e os tarólogos mais novos, né? Entre os mais velhos e os mais jovens, como se fosse possível definir conhecimento a partir de idade, né? E isso é um verdadeiro absurdo, porque não é porque você é jovem que você é atualizado, e não é porque você é velho ou que você tem mais idade que você é desatualizado. Tô careca de ver gente mais velha super atualizada e gente mais nova totalmente desatualizada. Aliás, o papo de que o tarô veio do Egito vem de gente muito jovem, inclusive. Então, essa divisão já é uma divisão absolutamente sem sentido, que eu olho e acho uma graça, como aquela briga que sempre teve na música, né? O que você prefere? A música clássica, a música dos antigos ou a Beyoncé? E aí as pessoas quase se matam em cima dessa bobagem, esquecendo do valor que cada uma dessas figuras tem, sejam elas novas ou velhas, sejam elas figuras antigas ou jovens. Quer dizer, é uma ilusão de que o novo necessariamente carrega todas as respostas ou de que o velho carrega todas as respostas, né? A gente, de novo, uniformiza tudo, padroniza tudo e esquece das nuances, das camadas, tudo aquilo que eu falei lá no começo, na primeira parte, né? Voltando aqui para a questão do tempo, portanto, a gente precisa de tempo para entender como a gente se relaciona com o jogo que a gente faz pra gente mesma, tá? A gente precisa desse tempo. Não adianta ter pressa, né? Não adianta cair nesse discurso uniformizado. Às vezes a gente precisa de anos, e aí eu não tô falando 2, 3, não, eu tô falando muitos anos, até a gente entender como certos jogos funcionam com a gente, se algumas tiragens conversam com a gente ou não, né? Eu recebi mensagem de bastante colega e aluno me dizendo que assim, olha, comigo funciona só quando eu não estou nervosa ou quando eu não estou nervoso.
Aí rola. Se eu estiver nervosa, se eu estiver nervoso, eu preciso de fato de uma segunda ou terceira opinião. E aí eu vou jogar com algum colega, tudo bem. Tem outras pessoas que já dizem o oposto, falando quando eu tô no maior momento de tensão, quando eu tô no ápice da tensão, aí funciona. Agora, se eu jogar relaxada, não funciona. Percebe? Isso é muito peculiar de cada um. Por isso que não dá pra gente julgar. Só dá pra gente viver junto ali do tempo e aprender. E chegamos aqui a essa terceira parte, falando mais praticamente de algumas sugestões ou até percepções que eu quero compartilhar com vocês. Acho que o primeiro ponto é a gente saber quando funciona jogar pra gente e quando não funciona. E isso tem a ver com o estado de espírito, isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo, isso tem a ver com os jogos que a gente usa, o lugar onde a gente está. Enfim, isso depende de uma série de fatores que, como eu falei antes, não dá muitas vezes para a gente ter essa resposta, essa definição num prazo curto de tempo. Como eu falei antes, de novo, repito, não é questão de 1, 2 anos, são muitos anos. No tarô, o tarô, gente, é como direito, é como pesquisa, é como alguns ambientes, infelizmente poucos, que a gente tem na nossa realidade. Quanto mais tempo a gente tem de tarô e de prática, melhor aquilo fica. É que, como eu falei na segunda parte, né? Infelizmente a gente tem ainda esse pensamento de que quanto mais fresco, mais jovem, melhor. E às vezes não necessariamente. O tempo aqui conta muito ao nosso favor. Eu acho que isso deveria ser um alento, ainda que para muitas pessoas isso vire um grande problema. Porque quem quer tudo agora, nesse momento, certamente não vai ficar muito tempo aí nessa trajetória com o tarô. Normalmente ficam aqueles que sabem que o tarô demanda tempo, experiência, aprofundamento. Quando a gente sai daquela bobagem de que eu não tenho mais com quem aprender porque eu já sei tudo, já fiz 1, 2 cursos, 27 mil livros é o suficiente, não preciso debater. Nesses lugares a gente já sabe que o tarô não fica muito tempo. Ou se fica, fica de um jeito meio torto, meio enviesado. Porque todos esses processos que eu já mencionei, a troca, o debate, a reflexão, a revisão, o tempo, a experiência, são todos esses elementos que nos ajudam a ter uma prática oracular cada vez melhor, né? Não é que todo jovem é um mau tarólogo, mas a maneira como qualquer pessoa, seja jovem ou velha, se relaciona com esse tarô e a condição que essa pessoa tem de aprender a cada dia com essa prática, isso faz absolutamente toda a diferença, né? Não é uma questão de ser mais novo, de ser mais moderno, de ser descolado, não é esse o ponto. E também não é a questão de carregar todos os segredos ou de ter 127 anos, também não é esse o ponto. De novo, é uma discussão de Beethoven versus Beyoncé, uma discussão que todos os lados perdem, porque é uma discussão que não devia existir, né? Ou seja, cada um vai descobrir se rola jogar para si, se não rola jogar para si, se funciona, quando funciona, em que momentos, que jogo. Porque eu fiz uma enquete no meu Instagram e foi impressionante a diversidade de jogos que as pessoas me responderam. Eu perguntei, que jogo funciona para você fazer para você? E a gente teve respostas desde uma carta de conselho até mandá-la. Passando por Cruz Celta, passando por Peladam, passando por jogo de 3 cartas. Enfim, é assim, para vocês verem o quanto isso é rico, o quanto isso é variado. E isso, como eu falei, é a mesma coisa da idade e do tempo. Isso deveria ser um alento e não um problema.
Porque se o tarô permite que a gente envelheça nele, poxa, isso é um privilégio, não é mesmo? Da mesma maneira, se o tarô permite que a gente tenha tanta diversidade, isso também é um privilégio. A gente não precisa ficar tão desesperado assim por ter uma regra, por ter uma norma, por saber quando sim, quando não, com quem, de que jeito. Certo? Cada um vai encontrar o jogo, o momento, a hora, como funciona, como não funciona. Mas aí você me pergunta, como já me perguntaram no direct, mas Kelma, e se não rolar de jeito nenhum? Não tem problema, isso não faz de você um pior ou melhor tarólogo. De novo, se você conseguiu chegar nesse resultado, nesse entendimento, é porque você já passou vários filtros e várias peneiras no assunto, já pensou muito a respeito disso, o tempo te ajudou a chegar nesse resultado e tudo bem. Se você quiser jogar tarô, você pode jogar com um colega, você pode jogar com um profissional que você respeita, que você gosta, enfim, você pode fazer como preferir. De novo, não tem problema nenhum. Isso é uma decisão sua que vai sendo curada com o tempo, né? Para vocês terem uma ideia, vou dar para vocês um exemplo do quanto isso é diverso e o quanto é maravilhoso. Hoje, com 53 anos, eu já ter vivido tantas dessas possibilidades que me ensinaram horrores. Veja bem, eu já atendi alunos que fazem o jogo deles e ao invés de fazer uma consulta comigo, preferem fazer uma supervisão. Então, eles reservam um horário e a gente faz uma supervisão para debater o jogo dessa pessoa, tá? Não foi uma, não foi duas, foram várias. Kelma, fiz um jogo para mim, eu quero conversar sobre esse jogo, acho que eu quero uma outra opinião, eu quero ver se dá para aprofundar mais algumas coisas, fiquei na dúvida. Dá para ser? Claro que dá. Fazemos uma supervisão, por exemplo. Ou, Kelma, não gosto de jogar para mim, principalmente quando tenho uma situação muito delicada na mão. Pode fazer o jogo para mim? Posso agendar uma consulta com você? Pode. Isso já aconteceu milhares de vezes. Da mesma maneira, Kelma, quero fazer uma consulta com você, mas eu vou escolher as cartas, eu vou embaralhar, eu tenho baralho em casa. Então já aconteceu muitas vezes de eu estar atendendo a pessoa, começar a consulta e a pessoa já pega o baralhinho dela do outro lado da tela, embaralha, escolhe as cartas, me fala que cartas saíram e eu analiso o jogo. Então, assim, esses são alguns exemplos, mas como eu falei, assim, é um privilégio, aos 53 anos de idade, eu poder ter experimentado tantas versões diferentes e tantas experiências distintas ao lado de alunos, de colegas, de amigos, que encontraram as vias que têm a ver com eles, né? E que, claro, me deram também a sorte e também o privilégio de poder participar desse processo. Então veja que assim, é possível jogar para si mesmo, para si mesma, é possível você não querer fazer isso e não querendo, temos várias alternativas. Acho que a adaptação é uma qualidade que a gente vai ganhando também com o tempo, principalmente quando se trabalha com prática oracular, a gente tem que ter jogo de cintura para o nosso lugar, para o nosso ambiente de trabalho, acolher as pessoas que nos procuram, né? E às vezes são decisões que a gente muda com o passar do tempo, inclusive. Gente que não jogava para si antes e joga hoje, gente que jogava não joga mais, e tudo bem. Acho que o importante de vocês saberem é que tem lugar para todo mundo e tem um caminho para todo mundo, desde que se jogue tarô com consciência, com responsabilidade, com respeito, com tolerância. Cabe quase qualquer coisa, né? Para fechar aqui, eu deixo aqui para vocês, né? Porque é mais de um me ouvindo. Eu deixo para vocês aqui 3 motivos pelos quais eu jogo para mim mesma. E aí já até um spoiler. Jogo muito pouco para mim mesma, porque para mim o tarô é um momento muito específico. Parece que eu sinto a hora de jogar. E é muito raro isso acontecer.
Às vezes eu prefiro até reconhecer os arcanos nas minhas experiências pessoais do que ficar jogando sobre isso. Mas quando eu sinto que é a hora, eu jogo para mim, sim. Outros oráculos, outras práticas, eu procuro, claro, os meus colegas em quem eu confio para isso. Mas tarô eu jogo sim para mim. E por isso, deixo aqui os 3 motivos, assim, seriam vários, mas 3 principais pelos quais, para mim, vale a pena jogar e viver essa experiência dentro do meu universo. O primeiro motivo é porque eu me enxergo mais, é porque a carta me ajuda a mostrar aquela situação que eu estou entendendo de um jeito e a carta mostra que pode ser de outro. Então, às vezes eu vou jogar falando, nossa senhora, eu devo estar com a lua, porque como eu tô confusa, como eu tô sensível, meu Deus do céu, vou jogar, tá? Vou lá e sai a estrela. Eu falo, Jesus, eu não tinha pensado na estrela, como é que a estrela entra aqui? Isso me ajuda a me enxergar melhor. Quebra até um pouco daqueles estereótipos que todo mundo tem, eu também tenho, ao olhar para uma carta e ver que, na verdade, eu estou sentindo de um jeito, eu estou pensando uma coisa e pode ser outra. Abre a minha mente. Então, me ajuda a me enxergar melhor, me ajuda a enxergar mais. A carta, para mim, é como se fosse uma porta que se abre. Eu vou ver o que tem depois dela, vou descobrir o que tem depois dela, e isso para mim é um processo muito rico. Não faço com frequência, mas quando faço é incrível. O segundo motivo é porque fazendo isso comigo, instantaneamente eu aprendo a fazer isso com o cliente. Quando eu jogo para mim e eu entendo a fragilidade que me coloca ali de frente para o oráculo, é um lembrete importante para, quando eu atendo outra pessoa, eu lembrar como é estar nesse lugar. E isso é fundamental. Isso humaniza a minha prática, isso me ajuda a entender o outro como um ser humano e principalmente a me comportar como um ser humano de frente para outro ser humano. Tá? E o terceiro motivo é, eu conheço melhor a minha prática, porque eu conheço melhor os métodos, as tiragens e os esquemas que eu uso comigo. Isso me deixa tranquila em relação aos meus limites e às minhas possibilidades. Eu deixo de ficar tentando vender uma imagem de perfeição, de poder. Eu saio daquela necessidade de mostrar X ou Y para o mundo. E eu entendo que eu vou até determinado ponto, que tem coisas que eu não quero, tem coisas que comigo não funcionam, e tudo bem, isso faz parte do que dá cara para o meu trabalho. Então, eu me conheço mais, eu conheço melhor o outro, eu me respeito mais, eu respeito mais o outro, e eu conheço também o meu funcionamento, e isso se reflete na minha prática. Portanto, para mim, jogar para mim mesma, na minha opinião, é uma prática que vale a pena. Cada um tem a sua decisão e a sua opção em relação a isso, mas percebam, é tão importante a gente falar sobre isso, talvez até mais importante do que a gente se preocupar com polêmicas, controvérsias e assuntos que muitas vezes não vão dar em lugar nenhum. Né? Esse assunto, por exemplo, é um que vai dar num lugar muito bom. Qual é o lugar muito bom? A gente mesmo. Certo? Nos falamos no próximo episódio. Muito obrigada de me ouvir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse é o Tarologuês e eu sou a Kelma Maziero. Fique de olho nas minhas redes sociais ou na página do Tarologuês do Spotify para saber o lançamento dos próximos episódios. Até lá!